A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. 1 hora com o melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio e Vander Luiz. Alô, amigos. Boa tarde, Fábio Seródio. Tô de volta. Tô de volta. Você achou que eu não voltaria? Não, e olha quem preocupado. chega. Sig Eichmeier também chegou, Fiquei abriu a preocupado. porta, já entrou. É Pois que não. você foi levar a dona Creuza, que eu sei disso, aniversário de casamento, aliás, parabéns mais uma vez. 32 anos de casado com a mesma mulher, tá? Isso, ela é fã daquele negócio lá, o Narcos, no Netflix, ele levou ela pra Colômbia pra conhecer Medellín, Cali, cara. casa do Pablo Escobar. Isso. Não, É, prisão. estuvo muito tempo em Cartagena. Sim. Sí. Buena ciudad, bonita ciudad. Puxa, ele achou alguma coisa bonita. No, pero é igual toda a ciudad oceânica. Sim. Sí. Teremos lá na praia. Playa. Sim, teremos areia. Caliente. Sim. A cerveja buena cerveja. La comida boa. Eu não bebo. Buena. Tá. Quem não bebe tem alguma coisa a esconder. Não, quem já esconderam a bebida, por isso que não bebo. Mas vamos falar de qual, gente? Um abraço a vocês. Parabéns ao Fábio Seródio, ao Vander Luiz, Por a quê? Karen Eichmeier. Não foi meu aniversário, nem Não, nada? nós acompanhamos bem a distante. Afinal, hoje o mundo está globalizado. Eu avisei o que futebol você em estava mandando rede, recado. eu sei. E vocês seguraram bem a peteca aqui, inclusive fizeram tão bem que eu achei que até que não ia nem voltar. Falei, não, deixa eu voltar logo. Então estamos aqui, aliás, precisa botar o nome da Karen Eichmeier na abertura do programa, né? Também Estamos acho. devendo isso para ela. E ela está aqui, já vai falar com a gente também. E vamos falar de futebol, que é a coisa que a gente fala um pouquinho melhor, né? Porque o resto a gente não entende muito, não. O Fábio Seródio, a informação de hoje à tarde é que o Raí, é uma notícia já esperada, aceitou a proposta do Leco para ser o novo homem forte do futebol de São Paulo Futebol Clube. É um destaque que nós vamos discutir. E a notícia todo mundo já tem, é verdade, mas o que eu vou colocar a seguir é o seguinte. Será mais um ídolo a ser queimado pelo São Paulo? Essa é a questão que a gente vai discutir também. Eu acho o Raí um cara muito sério, muito honesto e competente no que ele faz, né? E foi um grande jogador, né? Um ídolo extraordinário para o São Paulo Futebol Clube. É um assunto que, a partir do meio-dia, começou a ser mais comentado. Como a gente disse aqui, não tenho nenhuma pretensão em dizer que foi furo de reportagem, porque não foi mesmo. Todo mundo já está sabendo, os companheiros de imprensa estão acompanhando mais de perto e nós estamos repercutindo esse assunto aqui. Esse é o meu destaque inicial e o seu, Fábio Seródio. Estava acompanhando a final da Copa Sul-Americana. Sim, Olhei o colombiano, o Rueda, conseguiu fazer o Flamengo sair na frente, mas depois desrespeitar a camisa e a tradição do Independiente. Pronto. A defesa do Flamengo já não é assim, de uma rapidez muito grande. Resultado, perdeu de virada 2-1. Dá pra ganhar? Dá pra ganhar. Mas tem que acontecer algumas coisinhas. Por exemplo, melhorar, né? Não, pelo menos mostrar melhorar. um pouquinho de vontade. O Everton Ribeiro, por exemplo, eu tô pra descobrir o que aconteceu com ele. Ele jogou ontem. Não, entrou em campo, ele já vem entrando em campo. E Dom seguidamente. Diego? Ele tem um problema de batuta. O que é isso? Porque falaram Ele é pra ele maestro? que é maestro, mas ele não sabe o que faz com o pauzinho, então não resolve nada. O Flamengo precisa urgentemente acordar. Já será um grande passo. Dá pra ganhar? Dá pra ganhar. Dá. Mas precisa ter vontade de ganhar. Né? Também acho que dá para ganhar, você tem razão. O jogo vai ser no Maracanã, vai estar super lotado o Maracanã. Muita gente que não paga ingresso. Era jogo, lá também tem isso. É jogo para 2 Maracanãs, né? Que vai faltar gente. Do lado de fora vai ter outro Maracanã esperando para ver o jogo também, não vai conseguir entrar. Mas eu concordo com você, eu acho que dá para ganhar, no mínimo por 1 gol de diferença para levar para a prorrogação, talvez até para os pênaltis, mas ainda assim eu acho que dá para fazer 2 gols de diferença. Porque o Flamengo tem jogador para isso. Também vamos falar sobre isso, até porque a velharia do Flamengo, os jogadores mais experientes, que deviam resolver, que não estão resolvendo. A molecada está resolvendo. Resolve, ó. O Juan fez gol, 38 anos de idade, fez gol na semifinal. Mas não está jogando nada, hein? Mas você, o que ele faz tudo? Ontem ele deu umas caneladas que não é o Juan que eu conheço. O Hever fez gol. Fez gol, verdade. Quem não está jogando Bom zagueiro, nada bom é zagueiro, do meio Hever. para frente. A defesa eu nem escuto mais. Porque a defesa do Flamengo é tão lenta que parece aqueles filmes dos caritos, sabe? É gozado de ver.
Mas eu preciso... É pastelônica? É pastelônica. Pastelônica. Mas preciso um pouquinho mais de ação no filme. Não, e os dois laterais, né? O Pará, pelo amor de Deus, hein? Só não passa por ele quem não tenta, hein? O Pará, eu já tenho uma convicção de que uma hora ele vai parar. O duro vai ser o Trauco que vão ter que tem que dar um tranco no Trauco e parar o Pará. Mas a gente vai falar sobre isso também. E Vander Luiz se comportou bem na minha ausência? Veio da Bate-Caverna até no programa. Ele veio? Veio. Puxa vida. Ô, Vander, quando eu tô aqui você não vem, né? O problema é comigo, Vander Luiz? Claro que não, né? Vander, qual é o seu destaque? Oi, Quartarolo, legal, ótimo retorno para você. Vamos falar sim do Flamengo, né, e curtir esse clima de disputa Brasil-Argentina que é bem legal. E vou falar aqui também do planejamento do Corinthians, o São Paulo que precisa acertar a casa começando pelo alicerce, e no Santos o processo eleitoral vai deixando tudo praticamente para o próximo ano. Perfeito, Vander. Bons tópicos para a gente discutir. Aqui estamos nós do Futebol em Rede. Venha para a rede você também. Fiquei tão emocionado que nem falei dos nossos parceiros, né? Eu estava estranhando. Estava estranhando. Realmente foi uma falha nossa, um lapso. Olha, Futebol em Rede aqui na AltV, a TV da internet, altv.com.br. Portanto, venha conosco para a rede também. E também temos as emissoras de rádio, meu caro. Olha, foi legal que a rede está aumentando. Está aumentando. Meu amigo, já a estamos rede chegando está na aumentando. população de Cartagena. Já. Lá dá 1.200.000, né? Mas vamos nesse ultrapassar. horário já estamos chegando. Vamos ultrapassar, aliás, nesse mundo globalizado, né? Temos o WhatsApp que você fala diretamente com a Karen Eichmeier. Você pode fazer perguntas, mensagens, aliás, pode mandar também. Pode elogiar a gente, não tem problema criticar não. Também, criticar é legal, a gente aprende com isso. Claro. É só ligar 11 991807664, 11 998-180-7664, e aí você vai ser recebido por Karen Eichmeier. E pode ser também pelo Facebook da AltV, altv.com.br, nos acompanhando. Você também pode falar com a gente pelo Facebook do Futebol em Rede. O Futebol em Rede, venha para a rede, você também. Quais as rádios que já estão conosco aqui, o Fábio Ceroni? Venceslau AM de Presidente Venceslau, 610, Difusor AM 570 na cidade de Taubaté, Bragança AM 1310 de Bragança Paulista, Nova Bebedouro AM 1180 de Bebedouro, Radiativa FM 99,5 de Paraguaçu Paulista. Bem-vinda, Paraguaçu. SAT FM 87,5 de Suzano, e vem muito mais gente para a rede. Pode esperar, vem. Vem para a rede, a gente volta já. Venha para a rede. Participe, faça interação com o Futebol em Rede. WhatsApp 11 991807664. 11 991807664. Mande sua mensagem de voz ou de texto. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Olá, voltamos aqui, Futebol em Rede, na AltV. AltV é a TV da internet, altv.com.br, e também pelo nosso Facebook, né? Você acompanha o Futebol em Rede. Karen Eichmeier, que prazer revê-la. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Foi legal a lua de mel? Olha, 32 anos após, né? A gente ainda tenta lembrar os efeitos e o que pode ser feito, né? Mas até que foi bem. Tava com saudade de você. Obrigado. Puxa, vou entrar de férias na semana que vem. Ficou com ciúme? Ficou? Fiquei. Meu Deus. Então, vamos começar aqui com a pergunta do Gabriel Ribeiro.
O retorno do Luca ao time do Corinthians seria um bom reforço? Queria mandar um beijo pra Karen, motivo das minhas perguntas. Um beijo pra você também, Gabriel. Ah, que legal. Fã-clube da Karen Eichmeier. Puxa, o cara não sabia nem o que perguntar. Falar pra você. Porque é um jogador que foi rebaixado, inclusive, né? Artilheiro rebaixado. O Luca eu acho bom jogador. Dá para aproveitar. Eu acho, inclusive, que como jogador, ele é melhor que o Romero. Taticamente, eu não sei. Mas ultimamente, quando você fala que o jogador é bom taticamente, é porque ele não é bom jogador. Peraí. Melhor que o Romero, não. É melhor que o Romero. Não é. É melhor que o Romero. Tá bom. O cara gosta de desfazer do nosso Paraguai. Não estou desfazendo o Paraguai. O Romero ele é um jogador que tem importância, eficiente, mas ele não é um grande jogador. O Luca é mais jogador tecnicamente que ele. Eu estou até procurando o nome dos reforços do Corinthians. Quais são? Porque o Corinthians vai virar o Meia Boca Júnior, né? Meia Boca Júnior é bom. Júnior Dutra, René Júnior. Basta ter Júnior no nome. É um time jovem. Será que é para a Copa São Paulo? E sabe o que é mais engraçado, né? Deve ser coincidência, claro, e também o momento, né? A circunstância. O René Júnior fez a sua recuperação no Corinthians. E acabou indo para o Bahia. Ou seja, mas ele está recuperado? Ele jogou. Eu acho que ele está do mesmo jeito. Não, sei lá, recuperação, eu não estou falando de talento de futebol. Estou falando de condição física, médica. Ele fez toda a recuperação dele no Corinthians, na época se falou até que ele podia ficar. De repente ele não ficou, veio o Williams, né? Do Cruzeiro. Sabe, Quartarolo, assim, sem levantar muita lebre, que eu não gosto disso. Por que fala assim? Por que se fala levantar lebre e não levantar um coelho? Não é porque se levantar um elefante vai ser... Não, coelho. Porque o marido da mais leve. É porque esse René Júnior, eu acho que desde que ele nasceu tem um certo negócio, ele vai no Corinthians. Estranho, né? Como assim, desde que nasceu? O cara jogava na Ponte Preta. Agora. Jogou no Santos. Também. E jogou fora do país. Também. E durante todo esse processo sempre apareceu... O Corinthians sempre quis. Você está querendo dizer que tem alguém que cuida da carreira dele, que é ligado ao Corinthians? Não, não falei isso. Não. Estou só tentando entender. O que pode até ser que seja assim, digamos, um fiel escudeiro. Sim, pode ser. E teremos eleições no Corinthians, né? Mas agora, se você souber que você estava fora, você não soube das bagunças da mais ou menos. No Corinthians, um brilhante cidadão resolveu que esse negócio de dar anistia para conseguir voto de última hora. Sim. Não. Aqui não. Dá desconto. Pronto. Já não é anistia. Aí cada um faz foi lá, cada candidato apareceu com uma lista e um cartão de crédito. É brincadeira. Fazer o quê, né? Mas isso não é nada. E no seu time, no Santos, você soube? Não, me conte. O Dir Cunha, né? O Dir Cunha é santista, é jornalista. Eu li o blog dele. E ele é bom jornalista. Ele estava até meio com o pé atrás, porque ele acha que todo santista é bom demais, não sei o quê, não existe maldade no Santos, essas coisas. Aí descobriu que em cima do laço lá, cresceu o número de sócios assustadoramente, mas nem com Pelé ia acontecer isso. Aí foram lá pedir a relação dos novos sócios. Tinha uns 20 cujo e-mail era nãosei@nãosei.com.br. Não sei. Puxa, os caras que se cadastram como sócio do clube, coincidentemente todos com nãosei@nãosei.com.br. É estranho. Tá meio enrolado lá também, né? Já a gente vai falar mais desse negócio de eleições que atrapalham os clubes. É aquele curso Eurico Miranda que deu. É verdade. E você sabe que futebol não dá dinheiro, só dá trabalho. Os caras trabalham por diga Marco Polo. Claro. Não dá nem para viajar. E olha que o Marco Polo é uma homenagem ao grande Marco Polo, que era um viajante. E esse não está podendo viajar, infelizmente. Aí, por falar em homenagem, o Marinho homenagem a quem? Olha, eu não sei. O Marinho foi quase prefeito, foi quase governador, foi quase presidente da Federação Paulista de Futebol. Segundo o advogado dele lá nos Estados Unidos, deixa eu completar. Ele foi quase culpado. Não, foi quase presidente, foi quase jogador de bola, foi quase prefeito, foi quase governador, foi quase honesto. Puxa. Esse é o José Maria Marinho, que está preso lá. O advogado dele falou lá nos Estados Unidos que e o J.A.V. o senhor não conhece futebol. Ele era café com leite, ele não entrava no time. Você não viu isso? E a juíza, cara de
que passa? Café E o pior é que o cara nem riu. Fazer o quê, né? Então, esse problema das eleições, a gente vai falar já do Flamengo, né, que é do Rio de Janeiro, Independiente, mas já que foi tocado o assunto eleições, que nasceu com a pergunta para a Karen Eckmaier sobre o Luca, né? Problema da eleição no Corinthians, eleição no Palmeiras, foi o ano passado, né? Vai ter eleição no São Paulo, talvez por isso o Raí seja um ótimo cabo eleitoral. Teve no Botafogo. Exatamente. No Vasco da Gama está toda encrencada. E aí as pessoas começam a dizer o seguinte, né? O Leverkusen andou falando isso quando eu era técnico do Santos, que o problema, a ebulição política atrapalha o time. Então eu vou propor aqui, teve um ex-presidente que inventou dias a mais em alguns meses, né? Por exemplo, o mês passado teve 31 dias, segundo o Lula, mas tudo bem. Então eu acho que nós devemos inventar um mês apenas para eleições, porque uma hora tem que acontecer a eleição. Toda vez que a eleição vai acontecer, ela vira desculpa para um monte de fracassado e fracassos. Ou seja, o Santos está com um problema porque tem eleições marcadas. O Vasco da Gama, mesmo com a eleição toda enrolada, ainda conseguiu ir para a Libertadores. Aí quando o São Paulo teve eleições, a eleição atrapalha. Gente, uma hora vai ter que ter eleições, até no país. Tem eleição demais, essa que é a verdade. Tem muita gente, tem muito instituto ganhando com a eleição. Mas tudo bem. Mas tem que ter um mês que vai ter eleição, uma hora finda. Por que não faz um carnaval? Vai ser legal. Porque tem carnaval. Não, mas aí os candidatos tudo lá. Sabe, parece que é proibido ter eleições nos clubes. É desculpa para tudo. Agora o Corinthians também está vivendo uma ebulição política e daqui a pouco vão começar a dizer, olha, o ano não começou tão bem, sabe? Porque tínhamos eleições. Você não sabe que vai ter eleição de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos? Se prepara para isso e para de dar desculpa. Isso é incompetência total. Esse que é o problema. O que está escrito aí, assim? Não dá para ler, não. Ela trouxe o papel, ela escreveu de longe. Gente, ela me mostrou assim de longe. Já dá para ler? Olha. Agora sim, pausa, dá para ler. Isso, só uma coisinha. Sim. Sabe que o presidente, o Modesto, falou logo? Sim. Que ele vai montar um time imbatível. Então, porque tem eleições. Mas nem Papai Noel acredita. Então, jogador, treinador, diretor, ex-jogador, vira tudo cabo eleitoral nesse momento. Depois não dá certo, endivida o clube e o que vier a seguir vai ter que pagar as consequências. Esse que é o problema. Gilberto? É quem está no São Paulo. O atacante? Essa é a grande contratação do Santos? Foi imbatível. Não, você não quer que eu vote. Eu vou embora. Não, eu vou embora. Ih, você não viu nós. Tem mais? Eric, sabe aquele do Palmeiras? Que veio do Goiás? Tá Baratinho, hein? Tá ali imbatível. Tá bom. Observou depois dessa, só chamando os nossos comerciais. Venha pra rede você também, a gente volta já. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quanto mosquito aqui! Ô Rodinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Futebol em Rede, voltamos com você. Venha pra rede e você também. Conosco, Rádio Venceslau AM 610 de Presidente Venceslau e Difusor AM 570 de Taubaté. Outro dia me perguntaram, por que vocês não botam as rádios digitalizadas, assim, bonitinho? Aqui nós, é assim, programa ao vivo é no laço, amigo. É no laço. Por falar em laço, quem mais está nessa rede, meu caro Fábio Serol? O Futebol em Rede também está nas rádios Bragança AM 1310 de Bragança Paulista, Nova Bebedouro AM 1180 de Bebedouro. Não é a terra do Rogério Assis, Bebedouro? Não, ele é de
Agora você não fez. É Assis? Não. Não, é daquele camisa verde. Votuporanga. Votuporanga. É, Radiativa Mas falaram FM. que ele era peão lá em Bebedouro? Não, ele já bebedouro tudo, mas não tem nada a ver com a cidade. Ah, bom. Radiativa FM 99,5 de Paraguaçu Paulista, SAT FM 87,5 de Suzano, que a partir de janeiro transmite os programas todos do Futebol Rede. Um abraço a presidente Venceslau, a Taubaté, Bragança Paulista, Bebedouro, que não é a terra do Rogério Assis, do Canhão, Paraguaçu Paulista e Suzano, que é aqui pertinho da gente, né? E o nosso WhatsApp? 11 99 180 7664, você acionando o WhatsApp vai direto para Karen Eichmeier. É, e com ela é agora, né? Olha, a AltV, a TV da internet, altv.com.br, estamos também no Facebook da AltV e também no Facebook do Futebol em Rede para você nos acompanhar. E vem muito Afinal, mais e vem novidade. muito mais por aí. A novidade, o ano que vem, vai Prepare-se. trazer muita coisa boa para a gente que gosta de falar de futebol e discute esse assunto sempre. E a vida da gente sempre foi essa, né? E a gente trabalha por esporte, se né? não fosse subir e descer, até o Pelé vinha aqui. É verdade, Vai por mim. verdade. Aliás, o Maradona... Eu já falei desse Eu sei que você falou, mas eu não falei. O Maradona. Mas eu achei legal a atitude do Maradona. Fantástico! Poxa. Foi a melhor coisa que ele fez na vida. Legal. Ele andou beijando tanta porcaria, o dia que ele foi beijar uma coisa séria. Não só beijando, como cheirando. Não, ele fez que é tanto. isso. Não, e achei legal aquela reverencia, sabe? Sim. O próprio Putin, né? Eu só Até o fiquei presidente da triste. União Soviética. Vou repetir aqui. Sim. Meus olhos encheram de lágrimas na hora que homenagearam ele, mostraram a imagem, o Pelé sentadinho, ainda com uma certa dificuldade, parecia eu nessa cadeira. Sabe? E aí, o que aconteceu? Você quer beijinho do Maradona? O andador do Pelé do lado. Aquilo me encheu os olhos de lágrimas. Me encheu mesmo. Vamos fazer o quê? A idade chega para todo mundo. É A gente sabe que ele teve problemas. Mas, puxa, um ídolo, um ícone como o Pelé, você nunca imagina assim. Quando acontece com um atleta, e um atleta super importante, você sabe, parece que você não acredita, né? Porque algumas pessoas deviam viver eternamente, mas não é assim que acontece. E aquelas pernas, né? Fizeram tantas coisas, né? E de repente elas não conseguem se mexer. O Pelé está com problema, teve problema na bacia. Dizem que a primeira operação nos Estados Unidos realmente foi uma barbeiragem, não sei até que ponto é verdade. E tem também o problema da idade, que, poxa, todos nós. Eu costumo dizer que depois de uma certa idade, se você acordar sem dor é porque morreu, né? Então, quando eu acordo, sinto uma dorzinha aqui nas costas, nossa, que legal, hoje eu estou vivo. Cadê aquela dorzinha que estava aqui ontem? Não toma remédio não, porque senão vai achar que está entorpecido. A dor faz parte do jogo, meu filho. E para o atleta, né? É pior ainda, você conviveu como repórter e internamente com o atleta. As dores do atleta profissional são coisas incríveis. O Zico não consegue descer a escada, o Reinaldo não consegue descer a escada, o Nelson Piquet vive cambaleando, que o pé dele foi esmigalhado lá na corrida em Indianápolis, né? Então tem umas coisas aí. O Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, não consegue fechar uma das mãos, né? Tanto é que a esposa dele estava dizendo outro dia que ele até evita ir em alguns eventos, porque ele tem vergonha, ele sabe, tem que pegar comida, segurar. E foi um atleta extraordinário, né? E são os pagamentos que a vida vai cobrando depois, que o atleta gasta 110% fisicamente. Ou seja, é um peso muito grande. E para o Pelé, que foi um atleta que dizem que tinha o epicentro, realmente era no centro, e pouco se contundiu com gravidade, mesmo para ele, chegou a conta, né? Então, é bem como o Ronaldo, o fenômeno. Não consegue se agachar numa foto. Mas peraí, ele não se agacha por outro motivo. Não, mas eu estou falando do assunto. Não, eu estou falando. Você entende o assunto? De se agachar? Confissão a questão física. Ah, sim. Não, mas não é só isso. Os dois joelhos dele, né? O Juninho Fonseca, zagueiro, que jogou no Corinthians, gente boa demais, bom treinador, está no interior. Um dia estava dando entrevista pra gente lá na Jovem Pan e passou uma moça bonita do lado com um monte de papel, como a Karen Eichmeier está aqui assim segurando, e de repente esbarrou nele, o papel se espalhou todo o chão. Ele falou assim: moça, perdão, mas eu não posso te ajudar porque eu não consigo dobrar meu joelho. Eu vou ter que sentar no chão para te ajudar. Porque ele não, os dois joelhos não existem mais. César Sampaio tem que tomar injeção lá, sabe? Senão osso com osso. Sabe, a conta chega. Mas para, que eu já estou chorando.
tem uns 3 Você quer um beijinho? tiveram infarto. Vou chamar o Maradona pra te dar um beijo. Não, esse parece que o problema não foi físico, foi emocional. Meu Deus do céu. Temos que chamar o Vander Luiz até para acalmar tudo isso, mas antes, o antídoto será a Karen Eichmeier. Opa. Pois não, Karen? Olha, o Jonathan Ferreira tá perguntando se vocês lembram do Madison, Oh. o baixinho, o Douglas Porto Douglas Porto não é e repórter. Carlinhos Bala. Não, o Douglas Porto é o Basílio. É o Basílio? É, porque a Caradon é só o irmão gêmeo, né? O Douglas Porto, que foi Quem é narrador e outro? repórter da Carlinhos Bala. Carlinhos Bala. Não, o Carlinhos Bala é aquele que matou o Corinthians na final de Copa do Brasil. por Prometeu esporte. no Morumbi, né? É. No meu microfone. Ele falou, assim, hoje nós eu vou vamos pronto, ganhar. acabou. E ganhou. É. E Mano Menezes era o o Madison, quem conhece muito bem o Madison é o Neymar. Por quê? É, tem cada história. Meu Deus. Pode contar alguma ou tá... Eu acho melhor não. Melhor não, tá bom. O Madison é uma coisa que me chamou a atenção. Ele jogava no Vasco da Gama, né? Foi aquele que começou baixinho, começou... O anãozinho. É, o anãozinho. Diz que é um terror no hotel. Aí São Paulo e Vasco jogaram em São Januário, numa época em que rádio viajava para fazer jogo ainda. Eu fui muito bom. Eu também. Aquele inferno que é São Januário. Legal, E quando porque- acabou o jogo, o Rogério Ceni foi de encontro ao Madison. Né? Falou assim, joga muito, hein? Você joga muito. Como o Rogério Ceni, no passado, antes, já tinha elogiado demais o Jean, zagueiro que ele achava que era da seleção brasileira. Quando eu ouvi ele elogiando o Madison, Você falou, então tá bem. eu comecei a desconfiar dos critérios de Rogério Ele Ceni não para tá avaliar jogadores. Mas foi um gênio Doutor, como goleiro. Rogério Ceni não tá bem. Como goleiro ele foi um gênio, mas realmente. Mas ele falou talvez até para ser educado, né? O menino Ah, realmente jogou, sim, jogou pra muita bola enganar. aquele dia, fez até gol, eu acho. Ah, você não conta a piada pela metade. Ah, para ser educado, para ser educado. Vander Luiz, acabe com esse assunto. Flamengo. Oi, Quartarolo, foi legal esse primeiro jogo da decisão da Sul-Americana, né? O Flamengo e Independiente, o Flamengo faz 1-0, toma virada e o Flamengo decide em casa, lembrando que não tem aí essa vantagem de ter feito um gol fora de casa, precisa ganhar por 2 gols de diferença a equipe do Flamengo. E eu gosto muito desse clima que se formou, né? Tivemos a final da Libertadores, Grêmio e Lanús, agora Flamengo e Independiente, essa disputa do futebol argentino contra o futebol brasileiro. É claro que eu torço pelo futebol brasileiro. Estou torcendo para uma vitória do Flamengo, não tem isso não de falsidade, não. Mas o que eu curto é esse clima de decisão que é formado, né? Essa expectativa, essa atmosfera, como se costuma falar agora, e a Sul-Americana, como teve a Libertadores, tem esse clima, assim, bem legal de uma decisão para a gente fechar o ano. O Flamengo tem uma vantagem porque joga em casa, mas essa decisão da Sul-Americana está sendo bem legal. Depois que o Flamengo quase se enroscou ali nas semifinais, tem a chance de conquistar a Sul-Americana e vamos curtir essa decisão na próxima semana. Bem, Flamengo já salvou o ano classificando-se pelo brasileiro para a Libertadores no ano que vem. Mas vencer a Agora Sul-Americana... pode salvar o ano do Vasco, do Atlético Mineiro. Exatamente. Não, emoção atrás de emoção. E ganhar um dinheirinho a mais. Agora, realmente não jogou bem contra o Independiente na maior parte do tempo. Foi um time que se acovardou, aceitou a posse de bola do adversário. Vários jogadores abaixo. E o senhor Reinaldo Rueda demorou demais para mexer no time. Pior, o William Arão, o William Arão parecia pai de Santo Novo, que ele errava passe. Nossa senhora, o tempo todo. Ele errou no mínimo todos que tentou. Deu até saudade do Márcio Araújo. De tão mal que ele foi. Não é só a saudade do Márcio Araújo. A hora que o nosso grande Rueda coçou a cabeça branca e falou, tenho que fazer alguma coisa, tirou o Diego e não o Everton Ribeiro, eu pensei, das duas uma, ou o Diego está machucado, ou o Everton Ribeiro é muito conhecido do Rueda, porque é demais. Para fazer até justiça ao Rueda, a informação do departamento médico do Flamengo é que o Diego teria gás para jogar apenas um tempo. Né? E o Everton Ribeiro, eles informaram? Sim, mas aí, nem nesse tempo ele jogou, né? Mas peraí, o Everton Ribeiro tinha gás? Você vê, né? Bom jogador, O botijão saber jogar, mas alguma coisa aconteceu. Aliás, nítido. Ele perdeu a bola no primeiro gol. O desinteresse do Everton Ribeiro é nítido. Teve uma hora lá, um contra-ataque, que ele estava lá fazendo palavra cruzada. Aí a bola foi... Olhando na rua. Que isso? Alguma coisa está errada. Que o Flamengo pode ganhar a Copa Sul-Americana? Pode. Mas as principais armas do Flamengo, torcida e Maracanã.
E o homem, o técnico do Independiente, era técnico de polo. Hockey. Hockey sobre patins? Não, hockey na grama. Hockey na grama? Sim. Você conhece bem esse esporte, eu não. Nem eu. Até porque aquele jogo que já imaginou ser óleo de patins? As mulheres saem carreirinha, parece que está jogando borboleta uma na outra, mas não, é a bolinha. Então, e nós perdemos para um técnico ontem, né, seu Rueda? Para um técnico de polo. Mas, de qualquer maneira, o cara parece que está fazendo... Polo usa cavalo, ele não é cavalo. não? Hockey. Ok. Falaram polo ontem. Não, falaram errado. Onde você estava vendo o jogo? Na Globo. Então, quem falou essa besteira? Alguém. Eu estava dormindo, será? Eu acho que você está meio cartagenado. Pode ser. Não, é o seguinte, o Flamengo precisa jogar mais mesmo, alguns jogadores falharam muito, a gente já citou alguns aqui, e os garotos, né, o Paquetá, o Vinícius Júnior, que aliás já devia ser titular, né, o Rueda? Deixa o garoto jogar, deixa o garoto voar, daqui a pouco ele vai embora mesmo. Felipe Viseu, eu acho que vai ter futuro, é um jogador de futuro. No máximo para ofender todo mundo. Não, rebelde, intempestivo, mas é jogador bom, eu gosto disso. E o César, goleiro, entrou e tomou conta, enquanto o Diego Alves está fora e o grande Muralha caiu. Caiu a Muralha. Alex Roberto agora, né? Assim, aqui vai ver com tudo. Então tá bom. Por favor, daqui a pouco voltaremos. Venha pra rede você também. Futebol em rede pra você. Futebol em rede. Futebol em rede volta já. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Ele sempre quis ser um herói. Só que ser um herói nunca foi fácil. O tempo passava e ele estava sempre pronto para ajudar quem precisasse. Às vezes sentia medo. Mas a vontade de ser um herói estava no seu sangue. Em alguns momentos, teve bastante tempo para pensar sobre isso. Ele nunca desistiu de salvar uma vida. Mesmo que às vezes alguém precisasse salvar a sua. De tanto tentar, resolveu se cadastrar como doador de medula óssea. Mas descobriu que a cada 100 mil voluntários, só um é compatível. Até que um dia recebeu um telefonema que mudou tudo. Eu sou compatível! Eu vou salvar uma vida! Salvar uma vida pode ser mais fácil do que você pensa. Seja um doador de medula óssea. Você também pode ser um herói. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Futebol em rede para você, venha para a rede você também aqui na AltV, a TV da internet, altv.com.br. E também temos a rede de rádio acompanhando a gente, parcerias, e vem mais gente por aí em 2018. Pode preparar o seu coração, a agenda da SIG está aumentando a cada momento. Venceslau AM 610, Presidente Venceslau, Difusora AM 570 de Taubaté, Bragança AM 1310 de Bragança Paulista, Nova Bebedouro AM 1180 de Bebedouro, Radiativa FM 99,5 de Paraguaçu Paulista, Sat FM 87,5 de Suzane. Vem pra rede você também. Vem pra rede você também. Aliás, você pode mandar suas mensagens através do nosso WhatsApp 991807664 11 São Paulo, Código de São Paulo, ou pelo Facebook da AltV, ou pelo Facebook do Futebol em Rede, ou seja, estamos conectados com você. São Paulo Futebol Clube se preparando também, o presidente Leco, parece que alguém deu pinote por lá. Antes da Karen Ackmaier, a palavra do Vander Luiz.
O São Paulo é o seguinte, né? Você não começa uma casa pelo telhado, você precisa ter alicerce. Essa frase também é novíssima, né? E o São Paulo, nesse momento, tem que ajeitar a casa. Mas não é ajeitar a casa pintando a parede, trocando o forro, colocando o telhado, não. O São Paulo tem que começar lá na base, no alicerce realmente. E o São Paulo está passando por algumas mudanças aí com relação à sua parte administrativa do futebol. O Pinotti, como se fala aqui no interior, deu pinote, foi embora, não estava tendo um bom relacionamento. Então o São Paulo precisa acertar a casa. Mas acertar a casa não significa só pintar a parede e fazer a reforma. É preciso que o São Paulo faça uma boa base, tenha um bom alicerce, senão a casa pode cair. Por falar em base, o São Paulo tem Cotia, né, que é um negócio extraordinário, né, comparável realmente aos principais centros de formação do mundo, né? Olha o Cotia na casa da tia. Da tia. E é um hotel 10 estrelas, né? Os garotos lá... Eu conheço, é lindo. Eu também conheço, é maravilhoso, mas precisa revelar gente de melhor qualidade, se bem que o São Paulo andou vendendo jogadores aí num preço legal esse ano. Olha, foi citado o Pinotti, que realmente deu pinote, foi embora, não se entendeu com o Leco, e o Raí confirmou hoje que aceitou o convite do presidente do São Paulo para ser o novo homem do futebol para o ano que vem. Karen Eckmaier. Olha, o Alan quer saber se Raí por Pinotti pode dar certo? Nossa, o cara tava na hora, hein? Parece que foi combinado, hein? O que você acha? Vai dar certo? Porque o Raí? Você quer que eu responda mesmo? Eu quero. Bom, você é um homem do futebol. Eu conheço bem o Raí. Conhece? É inteligente, ele é. Foi ele ótimo também jogador. faz um bom marketing, lembra aquele com o Leonardo lá, aquele... Gol de letra? Gol de letra. O problema é que precisa engaçar a manga, que no São Paulo não é só saber, ter cabeça, fazer um bom marketing. Infelizmente no São Paulo está precisando de cara que faça trabalho braçal lá, hein? Você quer um pedreiro, um construtor? Que vai ter que arregaçar as mangas e ir para a luta. Aí eu pergunto, será que tem contato para tudo isso? Não sei, vamos ver. Olha, já esteve lá, era o sobrinho do Raí, né? O Gustavo, né? Filho do Sócrates. Isso. E saiu de uma maneira também que não foi muito legal, nem para o São Paulo e nem para ele. E ele era um cara que tinha se preparado para essa função. Eu acho que às vezes, nós da imprensa, gostamos de falar que quem tem que tomar conta do futebol é jogador de futebol, técnico de futebol, ou seja, quem está por dentro do futebol. Eu acho que isso vale até certo ponto. O futebol tem que ter executivo, tem que ter gente honesta, tem que ter gente que conheça o métier, e não apenas alguns curiosos que jogaram futebol, que conviveram com futebol e que acham que por isso conhecem tudo do futebol. Essas pessoas podem participar ativamente numa diretoria bem formada, numa equipe bem formada. Não estou falando pode especificamente... começar a ir subindo. Claro, não estou falando especificamente do Raí. A bola... Que eu acho que o Raí tem conhecimento. O Raí conviveu com grandes administradores. O Raí, a gente citou aqui a Gol de Letra com o Leonardo, que é realmente uma coisa que dá muito certo, é um sucesso. Mas o próprio Leonardo, que a gente sempre achou que seria um manager fantástico, ele andou fracassando em várias situações. E quando tentou ser treinador, porque eu não sou corporativista, e tem muita gente que tem muito queridinho da imprensa. É bonitinho, fala bem, ganhou alguns títulos, pronto, já resolve tudo. O Leonardo era um deles. Já tinha gente achando que o Leonardo tem que ser técnico da seleção brasileira. Ele foi no Milan, fracassou. No Paris Saint-Germain ele arranjou uma confusão lá e não ficou, né? Saiu de uma maneira que não foi legal para ele. É um cara inteligente, um cara que até se propôs a estudar, saber mais os meios do futebol, as ramificações, mas realmente nunca virou realmente um superstar nessa área. Você quer dizer que ele não desabrochou? Não desabrochou. O Raí é um homem que conhece o futebol, ninguém discute, jogou muita bola, com certeza ele sabe quem é quem dentro do campo, e agora passa para a área da administração. Vai ter que lidar com dinheiro, com agente, com vaidades. É agente, não é nós. Não, agente. É agente. É o empresário, pronto. Isso. Sinônimo está valendo aí. Com o presidente do clube, com o conselheiro que vai querer se meter, com o cara que botou o jogador lá e que vai querer que seja escalado. Com o pai de Miss. Com o pai de Miss, com mãe de Miss, com namorada de dirigente, tem um monte de coisa assim. Né? E
sabe? E está vivendo uma ebulição. O São Paulo está procurando um caminho já há alguns anos e vem fazendo vestibular para cair. Esse ano bateu na trave, foi o seu pior ano, não tem faixa para fugir de rebaixamento, não tem troféu, não tem que comemorar nada. O São Paulo é grande demais para viver o que viveu esse ano. Agora, nessa bagunça toda aí, que o Pinotti vai... Que também Dorival, não era do ramo, né? E o Dorival, o que vai acontecer com ele? Então, a expectativa... Porque dizem que o Dorival sobreviveu por força do resultado. O que seria legal, é isso mesmo. Eu acho, na minha humilde opinião, tem que mexer no Dorival. Mas você sabe que no São Paulo, o que ultimamente tem mais é briga. Aí tem cara lá que acha que o Dorival tem que ser substituído pelo Jair Ventura. O outro acha que o Dorival tem que ser pelo Belaguti, mas não parece que só se for mensagem Cilinho. Pelo Cilinho. Só coisa que não tem mais jeito. Então, quero saber o que vai acontecer com o Dorival. Esse é um problema que acho que é de fácil resolução se o Raí tiver realmente tranquilidade para sentar e conversar com o Dorival, que é um cara afável, um cara que já está projetando o ano que vem. Aí vem um novo homem do futebol para conversar diretamente com ele. Com certeza ele está pedindo reforços, ele vai precisar de jogadores com melhor qualidade em vários segmentos do time para tentar ajeitar, fazer bom. Todos. Campeonato. É só na defesa, meio campo e ataque, mas tudo bem. E um goleiro. E o Jean está chegando. Então, o Pinotti estava negociando com o Bahia para contratar o Jean. Já não será mais ele. Você me permite fazer um curso Raí para você? Curso Raí, é? Então vamos lá. Atenção, senhor Raí, papel e caneta na mão, você vai dar uma de Raí aqui. Eu vou dizer a contratação e você vai dizer se foi boa ou não. Sim. São coisas que aconteceram ao longo da temporada, para quem quer ser... baseado em fato real. Isso. Vestibular para dirigente de futebol. Ok. Então vamos lá. Conca e Giovani no Flamengo. Bom ou ruim? Ruim. O que aconteceu? Não, o Conca caiu. Meu Deus do céu. Você quebrou o pé da cadeira? Não, a cadeira que abaixou. Ah, bom. Conca e Giovani. É a segunda vez, estou achando que tem uma bomba aqui. Conca, você acha que... Quer saber se... sim ou não? Não, né? Conca, aliás, vai voltar para a China, né? Ah, é? Denilson, Neilton e o Wellington nem no São Paulo. Quem é Denilson? É um cara que apareceu, ficou 10 jogos aqui. Denilson, Neilton, não, nenhum. Isso. Nenhum. E Cleiton e Casim no Corinthians? O Cleiton... não é nem Cleiton. Não, o Cleiton acho até que dava para ir, porque o Casim ele é melhor que o Casim. Não sei porque ele foi devolvido para o Atlético Mineiro e o Corinthians ficou sem jogador ali. Né? Leandro Donizete, o tal do Fabiano Nogueira e o Hernandes no Santos. Pode botar o Vecchio também, nenhum deles. Não. Mas aí tem uma boa solução aqui. Sheik, Cajá e Rodrigo na Ponte Preta. Olha, o Rodrigo não é mau jogador, mas olha, vou falar pra você, né? Ele pensou que era o urologista, né? A toque retal não pode. Não, durante o jogo. Era novembro azul. Durante o jogo, não, pelo amor de Deus. E ele acabou complicando a Ponte Preta, mas ele não é mau jogador. Os outros dois eu não contrataria. Não me faz lixo a cadeira. Enquanto a gente vai providenciar uma nova cadeira, um novo banco para o Fábio Seródio, não é que a cadeira seja fraca, é que ele é muito forte, né? Ele quis gozar o Ronaldo Fenômeno, mas ele pesa o dobro do Ronaldo. Bem feito, tá vendo? Castigou. O santo dele é forte, hein? Vou falar uma coisa pra você, viu? Quer chamar aí pra vir pra rede? Não, vem com ele que você cai. Vem pra rede você também, já. Futebol em rede. Futebol em rede, volta já. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o Mundo Consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? É triste. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada.
Por isso, quem não tem água, não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício, antes que a água acabe. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Gente, voltamos. Trocou a cadeira já, futebol em rede. Venha pra rede você também. Tudo bem, Cerote? Eu também, você que tá bem maluco. Olha o pé da cadeira. Você que tá aí na rádio Venceslau AM 610, presidente Venceslau, hein, gente? Lá em Taubaté, a difusora Essa cadeira aí AM de trouxe 570. de cartagena pra mim, Vou presidente. falar pra você, o homem conseguiu quebrar os pés da cadeira. Brincadeira. Não, mas eu acho que a cadeira tá realmente, você foi gozar o Ronaldão, Não, o fenômeno. Isso é colombiano. Não, você como estamos transmitindo com as rádios também, tem que informar, ó. Tá quebrado, só sobrou a rodinha, ó. Se quiser, que coisa, hein? Você sabe que a hora que explodiu, eu achei que tinha uma bomba aqui, eu fiquei assustado, né? Tá acostumado a ver de Cartagena. Mas lá tá mais tranquilo que aqui agora. É um negócio absurdo, né? Você falar que a Colômbia está... Deixa eu botar... O cara já voltou querendo derrubar todo mundo. Não pode. Quem derrubou a cadeira? Que coisa, hein? Mas você nem passou no teste. Que teste? Do Raí que eu fiz aqui. Mas era para quebrar a cadeira também? Não é para quebrar tudo. Ah, bom. Tem mais algum? Não, nem vale mais a pena. Não vale, né? Não. Mas Depois de Sheik, Cajá e Rodrigo... Acabou. Não, eu acho que o Raí pode ter uma vida legal no São Paulo, ele é um ídolo. O único problema é que o São Paulo tem queimado alguns ídolos ultimamente. O último foi o Rogério Ceni. O Lugano até saiu com festa, aquela coisa toda, mas o Lugano nesse ano foi... O que o Lugano fez? Só ficou assistindo os jogos do banco. Só ficou vendo. E ganhava 200 mil por mês para motivar o time. Ou seja, é o motivador mais caro do mundo. Ele ficava na beira do gramado. Vamos lá, vamos, sim. Ele não falava nada. Não. Ele conseguia tomar cartão amarelo no banco. Acho que ele fazia falta nos caras. A força do hábito. Pra você ver. Só que tem uma coisa, muita gente fala que eu critico demais o Lugano. Não. Longe de mim. Não. O Lugano, como jogador de bola, ele não é um primor, né? Para fazer um passe de 10 metros ali é complicado. Ele é um jogador de raça, um jogador viril, um jogador que aprendeu a jogar mais futebol no São Paulo. Quando ele veio, estava muito verde. O César Sampaio contava, né? Que era terrível. Veio de Marte? Mas ele era muito verde. Ele era o Marcelo Portugal Gouveia, que insistiu para contratá-lo, aquela coisa toda. Era chamado o jogador do presidente. O Leão não o escalava, porque eu achava muito ruim. E realmente, tecnicamente, ele é muito fraco. Mas a carreira dele foi uma carreira bonita. Ele conquistou muitos títulos importantes. Ele conseguiu jogar na seleção uruguaia, que já teve sorte. Agora também tem zagueiro com sorte. O futebol oferece essa possibilidade. Há jogadores aí que conseguem se destacar mesmo no centro. O Romero foi campeão brasileiro, a gente acabou de citar. Ele não é um jogador técnico, porque ele tecnicamente não é um grande jogador, mas ele acabou sendo eficiente e importante. Então o futebol dá essa chance. No futebol joga o alto, o baixo, quem sabe jogar, quem não sabe jogar, joga quem sabe a regra, quem não sabe a regra, joga o magrinho, joga o gordinho. Tudo isso, ele deu essa volta toda no mundo para me chamar de gordinho. Não, que é isso. O futebol permite esse tipo de coisa. Eu nem vou contar que ele está de cirola aqui. Mas não, de cirola não, de short. Por falar em... O Cid Moreira apresentava o Jornal Nacional de cueca e só de terno por todo cima. Todo mundo apresenta de cueca. E você veio falar do meu short. Você viu internacional? Não, sem cueca não. Então... Esse negócio de que vai dar certo, não vai dar certo, tomara que o Raul... Ela está falando do Lugano. Eu queria só parabenizar o Lugano, agradecer pela sua carreira. Parou de jogar, chegou ao fim, mas realmente ele teve uma carreira bonita. E no Uruguai, vários jogadores da seleção uruguaia, entre eles Soares, outros que estão lá, eles têm vou chamar de ONG, se não for me perdoe. Isso mesmo. Eles deram uma entrevista ao Marcelo Lima uma vez, uma matéria maravilhosa, eles ajudam muitas crianças. No Uruguai, ou seja, fazem o que o governo devia fazer, não faz. Acontece também aqui, o Cafu também tem uma ONG aqui que é muito legal. Então a gente tem que respeitar esse tipo de coisa. Mas o São Paulo não tem respeitado os seus ídolos. Não tem mesmo respeitado os seus ídolos. Mais alguma coisa? Sim, quero falar de ONG. Tá bom a cadeira aí? De ONG, o torcedor está desesperado, porque para muitos já acabou a temporada. O Wander Luiz, por exemplo, já está fazendo sudoku lá. Não quer mais saber emoção. E aí vem a próxima temporada, eles estão contratando o Quartarolo.
Estão contratando a torta direita. O Palmeiras já trouxe, além do técnico, Roger Machado. Trouxe o Emerson, zagueiro do Botafogo. Eu nem sabia que ele jogava lá. Jogava. O Diogo Barbosa, que também já Lateral foi esquerdo. do Botafogo, estava no Cruzeiro. Aliás, se livrou, mandou o coitado Egídio pro Cruzeiro. Mas no Cruzeiro o Egídio foi bem, foi bicampeão brasileiro jogando bem. Aí também trouxe o Lucas Lima, que até então é a grande contratação para a temporada 2018. Lucas Lima joga de pantufa, esse ano tá foi vendo? muito Não sou ruim. só eu que caí da cadeira. Verdade, Outro estúdio campeão. hoje teve um fantasma por aí. O Lucas Lima esse ano fez um gol no Campeonato Brasileiro, gente. O meia que não entra na área, pelo amor de O Deus. Romero também, você fica O Romero fez mais gol que o Lucas Lima. Ah. Foi mais eficiente que o Lucas Lima. Então, e aí... Você viu como eu sou justo? Por isso que eu quero saber o que você pensa a respeito dessas contratações de impacto. Eu acho que talvez o Palmeiras tenha entendido que não adianta fazer grandes contratações de impacto, a não ser que tenha um time homogêneo e bem armado. E o Roger Machado deve estar participando diretamente dessas novas aquisições, dessas vendas. O Roger porque Machado foi o que chegou depois de todos eles contratados. Não, mas Participou agora como? ele deve ter alguma interferência. Então, o Valentim... E alguns jogadores devem sair. Valentim já era. Não vai ficar. Não, sim, era antes. Mas o Valentim, ele acha que ele tem que seguir a carreira como treinador. Ele tem a mesma idade que o Roger Machado, ele estudou muito. Tinha que ir embora. O Então, Roger não podia sentar na cadeira com o Valentim ali. Mas não é isso também. Não. É muito cacique para pouca tribo. Tudo bem, mas eu acho que é a hora dele tentar alçar voo Zé como Roberto. técnico. O Roger traz mais O Zé dois. Roberto se despediu já. Não, mas virou auxiliar. Então lá, Zé Roberto, o Roger trouxe mais dois. Aí ia ter Valentim. Mas era um ônibus só para levar a comissão técnica. Tá parecendo aquele nosso amigo lá, ó. Quem? O nosso WM. Meu Deus, esse não leva ninguém. Negócio Aí, mas demais, isso, parecia um ônibus. Sabe o que acontece? O Alberto Valentim fez certo, na minha opinião. Ele era o treinador interino, soube que não ia ficar. Ele vai alçar um voo agora como treinador. Ele tem condições para isso. É um cara que estudou, jogou fora do país, é um cara que está antenado. Acho que deve ser. Tem condições Ele de ser um jogou bom na Itália, treinador. né? Jogou já, acho que não só Na na Itália. Itália. Jogou em outros Eu clubes não da lembro Europa dele ter também. jogado em outro lugar nenhum. Mas ele sempre foi um lateral de boa, sabe? Não foi nenhum gênio, mas não foi um jogador decepcionante, não. Foi bom jogador. Falar em gênio, você viu Ele que jogou no aconteceu? Santos também? Ele jogou no Atlético Paranaense, o Alberto. O Atlético Paranaense ele jogou. Eu não me lembro. Por falar em gênio, você viu o que aconteceu com o Paris Saint-Germain? Seródio, não coisa desfaça o nome do time. linda, hein? É Paris Saint-Germain. Que coisa linda. Os caras foram fazer gozação porque derrubaram o cara Ancelotti. Aí foram pro jogo na volta em Munique. Só não caiu todo mundo porque o Mbappé lá conseguiu fazer um gol logo de cara na abertura do segundo tempo. Porque tomaram um totó. E olha que o Bayern de Munique não anda bem das pernas. Mas é um time forte, tem bom Não, jogador. é time forte. É bom O jogador. problema do Paris Saint-Germain é isso. Eles sofrem de barcelonaço. É só ver um time Barcelonia. grande. Barcelonaço. Tomou um barcelonaço na Liga dos Campeões. Só ver time grande fora de casa, se borram todos. Você não acha que é cedo ainda para falar assim do Paris Saint-Germain? Vamos aguardar Você a campanha vai dele. falar isso pro Sheik lá, porque ele já está falando que pensa em mandar embora o treinador. Olha, o seu amigo André Sanches falou uma vez uma coisa. Meu amigo? Que eu acho que é amigo. verdade. Não, nada a ver com isso. Quando o Corinthians estava tentando ganhar a Libertadores. Ele É atrasou, preciso não é, disputar várias Libertadores para que o time vá se acostumando com a competição. O Paris Saint-Germain está tentando ser campeão. Uma hora a bola vai bater e vai entrar. Eu acho que não vai ser nessa ainda não. Acho que a situação do Bayern, o Bayern é um bom time. Perder para o Bayern de Munique não é nenhum demérito. Não é. O mas problema é o foi uma seguinte, quantidade o problema é que o Paris Saint-Germain, agora no francês também já Perdeu para o tropeçou. Estrasburgo. Foi duas Disputa-se um pauladas campeonato nacionais. muito ruim, que é o campeonato francês. Então lá o Paris Saint-Germain vai nadar de braçadas. Aconteceu com o próprio Bayern na época do Guardiola, que ficava a 30 pontos na frente do segundo. Isso é muito legal para a manchete, mas não tem disputa, ou seja, começa a baixar, o time acha que vai ganhar e todo mundo com facilidade. Psicologicamente atrapalha. E quando chega nos jogos grandes da Liga dos Campeões, que daí realmente é cachorro grande, as dificuldades vão aumentar. O Neymar vai fazer um monte de gol, toda semana vai sair assim.
Neymar faz 7 gols, Neymar faz 5 gols, Neymar vai alcançar não sei quem, vai superar não sei quem, vai ser artilheiro não sei do que, no francês. Aí vai jogar na Liga, vai enfrentar adversários mais difíceis, que vão marcá-lo melhor, que vão bater nele, que vão provocá-lo, porque são jogos diferentes. O campeonato francês chega a ser ridículo. Tem mais dinheiro, é claro, que o futebol brasileiro. Mas o campeonato francês é muito ruim. E por causa da presença do Neymar, é hoje muito comentado. E as emissoras que transmitem o campeonato francês ficam tentando vender uma boa imagem no futebol francês. Mas é muito ruim. Não, tem uma certa graça. É muito ruim. Entre o campeonato francês e o desafio ao Galo, aí já sou o campeonato francês. Você está brincando comigo? Desafio ao Galo? Fala campeonato irlandês. Você falou que estão... mas também não, mas... Auckland e Al Jazeera, você viu? Não. O do Romarinho. Por falar nisso, o Grêmio no Japão, né? Não é Japão, é Emirados Árabes. Emirados, desculpa. Vai mandar. Os caras já estão reclamando da logística. É verdade. Você vai mandar eles para o lugar errado. Vou mandar mais longe ainda. Se bem que é mais ou menos igual, né? É que eu fui 2 vezes ao Japão, fiquei com saudade daquele país. Uns são dourados, os outros são poder puxar. É verdade. Tem eleição no Santos, aliás, a gente falou agora há pouco sobre esse negócio de eleições. Karen Ekmaia, agora é a sua vez. Olha, Domingos Machado tá assistindo a gente de Itatiba e falou que vocês dois são nota 10, grandes amigos e profissionais. Domingos Machado trabalhou muito tempo na Rádio Globo, né? O que não dorme no ponto, plantão. Era gente boa, né? Não é gente boa, né? E ótimo profissional, né? Domingos Machado, um abraço, hein? Qualquer coisa liga pra gente, porque a gente aceita a crítica, né? Elogio é melhor, mas a gente aceita a crítica, né? Eu prefiro a crítica. Ah, é? É lógico. Assim eu consigo melhorar. Como você é humilde. Essa é de cair da cadeira, gente. Essa cadeira é nova. A cadeira é nova. Wander Luiz, e o Santos? E para falar do Santos, o seguinte, né? Fim de ano, começa todo aquele planejamento, vai contratar jogador, vai dispensar jogador, chega um, sai outro, aquela coisa normal. Mas o Santos está vivendo também o processo eleitoral. E nesse momento, né, pode realmente atrasar algumas coisas, né? Porque está decidindo o processo eleitoral, promessas acabam surgindo, tal, toda aquela história de proposta de governo. Então o Santos, além de, nesse momento, precisar contratar jogadores, se acertar, tem primeiro essa questão política. Enquanto não resolver essa parte política, enquanto não passar essa parte aí de apresentar projetos, planos, o Santos realmente vai ficar só na expectativa. E enquanto isso, as outras equipes podem correr, podem sair na frente. Eu acho que esse processo eleitoral do Santos, no fim do ano, no momento assim que se precisa de contratações, acertar o elenco, pode até prejudicar o clube. A gente até falou sobre isso, né, Seródio? Esse negócio de eleições, vamos marcar um mês só para eleições em todos os clubes, para não ter mais problema. Estamos encerrando, viu, Fábio Seródio? Olha, rapidinho. Grêmio é campeão do mundo? Olha, vai ser difícil por causa do Real Madrid, mas começou mal, né? Tá começando a chorar antes de entrar em campo. É por causa da logística, aquela coisa toda, né? Aqui, o Renato já... Eles estão jogando, nós não... Se joga porque joga, se não joga porque não joga, né? Chega de reclamar. Mas eu gosto muito do Renato, gosto do Grêmio, torci pelo Grêmio. Quebrou a cadeira, quase caiu, reclamei de alguém. Grêmio. Reclamei. Campeão do mundo, mais um time que pode ser brasileiro. Está na hora do Brasil voltar a botar a cara no mundo, tá difícil. O Real Madrid realmente é um adversário muito forte, mesmo não estando no seu grande momento, mas é o Real Madrid. Tudo pode acontecer. É o Real Madrid, não tem jeito. Assim como o Grêmio também é um time copeiro, mas realmente é uma situação difícil, que a gente vai voltar a conversar, é claro, até porque o Grêmio só joga na próxima terça-feira o primeiro jogo, né? E daí precisa passar para chegar no Real Madrid. Será o seu adversário. Olha, Karen Ekmaia, obrigado, foi bom revê-la. E ela está falando que não quer participar muito, não, porque a TV queima. Não queima, não. Isso é ótimo. Obrigada a vocês e obrigada a todos vocês que estavam acompanhando a gente. Espero vocês segunda-feira aqui. Estaremos juntos aqui. Venha para a rede você também. Futebol em Rede na AltV e para uma grande rede de rádio em todo o país. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo.
Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.